Alguma pergunta, alguma coisa? Não? Vamos para outra, então. A produção brasileira, na realidade, 80% dela é dirigida para exportação, 20% para o mercado interno. Esse é praticamente a divisão que nós temos entre 20% fica aqui dentro, 80% é exportado. Os maiores destinos estão aí. China e Hong Kong, logicamente, que hoje são os maiores, com 35% da participação. Com o crescimento nesse ano, isso aqui é janeiro, setembro acumulado em relação a janeiro, setembro do ano passado. Quer dizer, nós tivemos um crescimento de 15% nesse mercado e a participação deles é 35%. A Itália decresceu em relação ao ano passado 16%, isso nós estamos falando em valor, milhões de dólares, né? E representa 19,5%. Se nós vamos falar em peso, a China cresceu 14%, quer dizer, ela cresceu 15% em valor, cresceu 14% em peso, quer dizer, praticamente numa linha equivalente. A Itália diminuiu 16% e praticamente se manteve igual em peso. A leitura disso é de que provavelmente nós temos mais blues ao invés de semi-terminados e acabados. Os Estados Unidos cresceu 16% e tem uma fatia de 12 e pouco. Tem um peso, ele cresceu 7% em peso e tem um peso relativamente baixo, porque predominantemente trata-se de couro semi-terminado e acabado. A Hungria aparece pela primeira vez aí entre os quatro e tem um crescimento de 162%, com a participação de 4%, um peso de 2,9%, também 169% de crescimento. Mostra também de que são couros basicamente semi-terminados ou acabados. O México decresceu 8%, participa em 3%, tem um peso relativamente baixo também, tem um crescimento de 21% no peso, porque provavelmente também migrou um pouco para couros wet blue. E esse total aqui de 5, os 5 maiores representam 74% do total e representa 78% em peso. Isso basicamente, vamos dizer assim, seria a distribuição por mercados do couro brasileiro. E agora nós temos aí outro quadro que mostra a distribuição por tipo. E esse é algo interessante, que é o seguinte: wet blues, semi-terminado e acabado. Na realidade, é muito difícil de entender o que é semi-terminado e o que é acabado, na estatística aqui. Eu tomo isso como sendo a soma dos dois, e aí coloca-se tudo na mesma cesta. Porque, claramente, o Brasil faz mais do que esse volume aqui em semi-terminado. Não há razões impositivas para isso, quer dizer, não há vantagem ou desvantagem em declarações, que praticamente o nível, não existe benefício adicional ou não por causa disso, mas, querendo ou não, as declarações em si confundem o que é semi e o que é acabado. E a participação do blue, semi e acabado é basicamente a seguinte: 45% de blue contra 55% de semi mais acabado. Agora, interessante é o acabado em relação ao período anterior, de janeiro a setembro do ano passado, cresceu 9%, o semi-terminado caiu 54% e o blue cresceu 30%. E aqui nós estamos falando em número de couros, o valor está aqui. O que
mostra isso aqui, mostra de que nesse ano, diferente do ano passado, houve novamente uma volta para maior volume de comercialização de Blue do que no ano anterior. Então, há um ganho na percentagem de saída de Blue em relação a semi-terminada e acabada. E na medida em que o maior cliente lá é China, Hong Kong, isso se torna bastante claro, porque pela distância, pela diversidade de produtos, pela mobilidade que tem, é muito mais interessante para o tomador do outro lado tomar uma matéria-prima que seja mais versátil do que um couro jamais dirigido. Então, basicamente, é um fato que a gente tem, vai e verifica isso. Em valores, se lá nós temos uma relação 45-55, aqui nós temos praticamente 30-70. Porque, logicamente, que o valor daqui é bem menor do que esses dois e a coisa então se altera. Mas esta é a estratificação da exportação brasileira atual. Quer dizer, essa é a estatística desse ano em relação ao ano passado. Tem mais alguma coisa? Então, praticamente essa era a mensagem. São os dados que se tem e estou aberto para conversar com vocês sobre alguma coisa que tem aí de comentários, críticas, perguntas, qualquer coisa. Boa noite, senhor Inês. Em relação à distribuição da produção brasileira, ali entre 35 para calçado, 40 para estofamento e 10 para estofamento automotivo, se refere aos couros produzidos, consumidos no Brasil, ou à produção total, inclusive os exportados? Não, isso é basicamente a produção brasileira, o destino tomado por segmento da produção brasileira, inclusive do mercado interno, porque se fôssemos contar somente para exportação, haveria uma diminuição ali do item calçados. Pouco de estofamento moveleiro e muito pouco de estofamento automotivo. Não tem praticamente, não existe, existe sim, mas é pequeno, quer dizer, colocando isso junto, é que nós temos o 35% na área de calçado. Minha pergunta, a taxação do 9% que tem o Wet Blue para exportação é significativa ou determina alguma coisa neste volume de exportações? A tua pergunta é se os 9% são significativos no sentido de que de bloquear algo, de alterar alguma coisa ou sob o ponto de vista de volume de recursos? No, al ser penalizado con esta tasación, hay lugares del mundo donde no se pueden llegar con los precios con este 9%. Não, eu tenho a impressão de que, em primeiro lugar, foi incorporado no preço e isso foi já aceito como parte do custo do Brasil. Então, em primeiro lugar, os 9% na realidade é uma penalização, mas que foi perfeitamente absorvida pelo mercado. Os compradores de Blue, o grande volume de compradores de Blue que pagam os 9% adicionais para ter o produto, na realidade procuram matéria-prima. Não é só uma questão de cálculo no sentido de, ok, se eu compro semi, me ficaria mais em conta, mais barato. Não, é o problema de versatilidade, é o problema de utilização, tem uma série de outros componentes que fazem com que
o cliente no exterior pague os 9% para poder ter o Blue. E aí acontece o seguinte, vamos dizer, especifica-se que o couro brasileiro tem esse determinado valor. A comparação dele no mercado é com couro africano, com couro americano, com couro... E essa é a linha de conversão, de convergência que nós temos que ter. Então, para mim, os 9% hoje são custos que estão absorvidos. Clécio, boa noite. Prazer em te ver aqui conosco. A minha pergunta certamente eu faria para o pessoal da carne, mas como você veio no lugar deles, eu não vou poder deixar de matar a minha curiosidade e talvez você consiga me ajudar nisso. A minha pergunta é no sentido, Clécio, de que esse crescimento acentuado que se vê aí de oferta de carne da Índia, até onde isso pode vir a afetar o mercado brasileiro de carne? Porque me parece que, por enquanto, está se matando boi aqui não é para tirar couro, não é para vender carne, né? Sim, lógico. E aí a preocupação é a seguinte, na medida em que a Índia passa a ser uma ameaça ao mercado de carne, até onde isso não pode criar um problema de super oferta aqui no Brasil? É uma preocupação. Eu, por exemplo, quando peguei alguns desses dados e se elaborou um pouco toda essa história aí de Índia agora, isso foi parte também conversando com alguns frigoríficos que estavam preocupados em relação a isso e querendo entender o processo. Tem uma linha de pensamento que diz que provavelmente a Índia, sem ter uma infraestrutura de crescimento pecuário, de criação racional correta, pode, por causa disso, começar a ter um processo de dizimação de rebanho. Então isso é uma possibilidade. Parece que os indianos estão investindo para fazer com que haja esse crescimento, e aí neutralizando esse fato. Mas por isso é que eu, vamos dizer, quando estava falando há pouco, eu dizia, é algo para ser monitorado para saber para onde vai. A única coisa que a gente tem como afirmação é de que o potencial existe. Se ele vai ser aproveitado ou não, é outra coisa. Mas hoje, não sei, vendo como evoluem as coisas na Índia também, existe a possibilidade de isso acontecer de uma forma mais ordenada. Mas essa dúvida é algo que nós vamos precisar uns 5 anos, provavelmente, para saber qual é o tipo de resposta. Agora, uma coisa é certa, a competitividade da carne deles no mercado, e hoje ela é bastante localizada numa determinada área, né? Mas é bastante boa no sentido de preço.